boa tarde a todos e a todos. E hoje nós vamos falar de quê? Vamos falar de prevenção, diagnóstico e tratamento das perdas auditivas no SUS. Meu nome é Sabrina Luz, eu sou responsável pelo Serviço de Saúde Auditiva na Secretaria de Estado da Saúde, na área técnica da pessoa com deficiência. Então vamos lá. Então, a estimativa da Organização Mundial da Saúde já não é tão atual, isso já faz algum tempo, que diz que 42 milhões de pessoas acima de 3 anos de idade possuem alguma deficiência auditiva de moderada a profunda. E eles estimam que em 2050 nós teremos 1 bilhão de surdos no mundo. Tem uma pesquisa que saiu agora em setembro do Instituto de Pesquisa Locomotiva, que identificou que no Brasil nós temos 10,7 milhões de deficientes auditivos. E aqui eles consideram deficientes auditivos de leve a profundo. Dessas pessoas que eles identificaram, o que mais que eles pesquisaram? Eles viram o seguinte, que dessas pessoas que relatam ter deficiência auditiva, 9% delas nasceram com a deficiência auditiva. Então, só 9%. E 91% dessa população adquiriram essa perda auditiva ao longo da vida. Além disso, então, desses 91% que identificaram como perda auditiva ao longo da vida, 50% deles foi antes dos 50 anos e 50% após os 50 anos. Então, a gente sabe que a perda auditiva, ela vai ocorrer em qualquer momento da vida, né? Ela pode ocorrer desde a gestação, ela pode ocorrer durante o nascimento, na primeira infância, na infância ou na vida adulta. Então, nós vamos ver algumas causas, algumas infecções que podem levar à perda auditiva. Então, nos casos de pré e perinatais, nós temos o quê? As infecções congênitas, que a gente chama de STORCH, né, que é a sífilis, a toxoplasmose, a rubéola materna, o citomegalovírus e o herpes zoster, incluindo aqui o HIV também. Então, são todas de risco para a deficiência auditiva. Por isso que quando a criança vai fazer o teste da orelhinha, que se identifica alguma dessas infecções, mesmo que ela tenha passado no teste da orelhinha, ela é considerada como uma criança de risco para a deficiência auditiva. E aí ela tem que ser acompanhada em relação ao seu desenvolvimento, tanto de linguagem quanto auditivo, né, para ver se, mesmo ela passando, mesmo tendo audição normal, essa infecção ela pode gerar uma perda de audição ao longo da vida. Além disso, nós temos o quê? Anomalias genéticas, então tem algumas anomalias que a criança nasce com uma anomalia genética e essa anomalia tem a perda auditiva. As anomalias crâniofaciais, então tem alterações tanto de orelha externa, orelha média, orelha interna. A anóxia perinatal grave também é um risco para a deficiência auditiva. E quando a criança nasce com Apgar, né, de 0 a 4 no primeiro minuto e de 0 a 6 no quinto minuto, ela também é de risco. E quando ela nasce PIG, né, que nasce pequena para a idade gestacional, e aí ela também é considerada uma criança de risco para a deficiência auditiva. Tudo isso a gente tem que identificar já no nascimento para poder classificar se tem risco ou não para a deficiência auditiva, mesmo com o teste normal. Então, já na infância, então, a gente vai acompanhar essas crianças que foram identificadas como risco, então se tem alguma infecção bacteriana, viral. Aqui nesse momento da infância, nós temos um risco que é a meningite, né? Então casos de meningite bacteriana são casos gravíssimos que podem levar à perda auditiva profunda. E nesses casos a gente tem que fazer um atendimento dentro da saúde auditiva muito rápido, para que não tenha calcificação da cóclea, né? Então são casos que a gente está sempre muito atento. Se chegar uma meningite, a gente tem que, logo depois de alta hospitalar, já encaminhar para uma avaliação auditiva. E outras causas também da infância, né? Autotoxicidade, crianças que permanecem muito tempo em UTI, que fazem uso, né, de antibiótico por muito tempo, são todas causas de risco para deficiência auditiva.
Já na fase adulta, o que a gente vai encontrar? Nós temos a questão da diabetes, né, que pode levar a uma perda de audição, a pressão alta, o ruído intenso, então trabalhadores que estão em ruído intenso, ou às vezes é um ruído intenso como uma explosão que leva a um trauma e leva a uma perda de audição. A otosclerose, que é a calcificação dos ossinhos dentro da orelha. Tumores de nervo auditivo, que a gente chama de schwannoma do acústico. Traumatismo craniano, né? Então, o traumatismo em acidentes, por exemplo, eles podem levar a uma perda de audição, a gente tem que acompanhar esse paciente. A questão da idade, então as perdas auditivas por idade, que são as presbiacusias, porque tem um envelhecimento desse sistema. Infecções como otite de repetição também podem levar, a otite normalmente ela é uma perda temporária, mas se eu tenho otite de repetição, elas podem sim levar uma perda permanente. Nós temos também a questão dos quimioterápicos, que são ototóxicos, às vezes vestibulotóxicos, que alteram tanto a parte da audição quanto a parte né, de tontura, pode levar à tontura dos vestíbulos. Então, os quimioterápicos lesam cóclea, lesam as células ciliadas, e os medicamentos, além dos quimioterápicos, outros medicamentos ototóxicos. Então, vamos falar um pouquinho agora do sistema auditivo. Como é que funciona essa fisiologia da audição? Vou falar bem rapidamente e bem simples. Então, nós temos a parte de orelha externa, né, que é conduto auditivo externo, pavilhão, conduto auditivo externo. Nós temos orelha média, que faz parte membrana timpânica e ossículos, martelo, bigorna e estribo. E nós temos orelha interna, que é o órgão da audição, a cóclea, e nervo auditivo. Então, quando esse som ele entra pela orelha externa, ele faz primeiro uma movimentação da membrana timpânica, ele aumenta essa potência dessa onda sonora, porque existe uma redução de área e um efeito alavanca que esses ossículos fazem. Então, a partir do momento que faz um efeito alavanca, o estribo faz um movimento de pistão, e esse movimento de pistão dentro da cóclea faz com que as células dentro da cóclea sejam estimuladas. Então, nós temos uma produção de uma onda sonora mecânica que ela entra para um meio aquoso, porque dentro da cóclea nós temos endolinfa, perilinfa também, mas as células estão mergulhadas no meio aquoso e então essa onda sonora faz essa estimulação das células, que faz uma estimulação do nervo auditivo, né, e manda essa mensagem para o cérebro. A cóclea, a gente diz que a cóclea tem um tonotopismo. O que é isso? Então, o tonotopismo da cóclea é que nós temos. Então, essa cóclea ela tem esse jeitinho de caracol, e se a gente desenrolasse essa cóclea, nós teríamos o quê? Na base, células ciliadas que são estimuladas e produzem um som agudo, e no ápice da cóclea, então lá no finalzinho, se a gente tivesse desenrolado, a gente vai ter os sons graves. Então, o ouvido humano, ele escuta o quê? De 20.000 a 20 Hz, né? Então, 20.000 é bem agudo e 20 Hz é bem grave. Então, nós temos lá na base 20.000 Hz e lá no ápice 20 Hz. Quando a gente faz um exame de audição, a gente não vai mapear todas essas frequências, né? Então, quando a gente vai ver mais para frente, que no exame de audição, a gente vai observar 8.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Então, frequências agudas, frequências médias e frequências graves, até 250 Hz. São bandas de oitava. Né? E a gente consegue, então, analisar como é que está esse sistema auditivo através da nossa audiometria. Então, nós temos várias classificações das perdas auditivas. Uma delas é da Organização Mundial da Saúde, que em 1997, então, determinou o seguinte: o que é uma audição normal? Que a gente vai ver nos audiogramas, né? A audição normal é quando eu tenho no adulto, né, acima de 12 anos, de 0 a 25 decibéis. Então, quando eu tenho essa faixa de decibéis, eu tenho uma audição normal.
quanto pior a minha audição, pior vão ser meus decibéis. Então, eu classifico em normal, em perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda. Então, vamos ver o primeiro exemplo lá. Então, aqui nós temos um audiograma, na orelha direita é o que está escrito em vermelho, na orelha esquerda em azul. Então, esse gráfico a gente tem na linha de cima 250, 500, 1K, 1000, né? 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Essas são as frequências, é aquilo que a gente está vendo lá nas células ciliadas da cóclea. No outro eixo, a gente tem o quê? 0, 10, 20, vai até 120 dB, né? Então, o que eu falei lá da Organização Mundial da Saúde, a classificação da perda? Se eu tenho entre 0 e 25 dB, eu tenho uma audição normal. Então, vamos olhar lá. A gente faz uma relação de eixo X com eixo Y. Em 250 eu tenho 10 dB. Em 500 eu tenho 10. Em 1000 eu tenho 15. Em 2000 eu tenho 20. Por aí vai, né? E a minha orelha esquerda? A mesma coisa. Mas se eu olhar lá em 6000, olha o que aconteceu em 6000. Teve uma queda e aí esse paciente teve uma perda lá que está em 30 dB em 6000 Hz. Né? Então, ele tem uma perda isolada, mas em agudo, tá? Nesse exemplo 2, o que a gente está vendo? Então, de novo, orelha direita, orelha esquerda, a gente vai olhar eixo X, eixo Y. Mas quando eu classifico, eu não vou classificar frequência por frequência. Então, o que diz a Organização Mundial da Saúde? Que eu tenho uma perda auditiva quando a média de 500, 1000, 2 e 4000, eu tenho acima de 25 dBs, né? Então, quando eu tenho a média até 25, eu tenho audição normal. Se essa média, se eu pegar esses valores e de cada frequência, 500, 1000, 2 e 4, dividir por 4 e der abaixo de 25, eu vou classificar se é uma perda leve, se é uma moderada, se é uma severa, se é uma profunda. Né? Então, nesse caso, eu pegaria lá 545, 1045, 2050, 4060, dividiria, veria o resultado e faço a classificação e quantifico essa perda auditiva. Quando a gente tem crianças, essa classificação ela passa a ser um padrão de normalidade melhor. Né? Por quê? Porque a criança está em fase de desenvolvimento de linguagem. Eu preciso dar para ela uma audição, uma condição melhor dessa audição. Né? Então, se eu já identifico que ela tem uma perda pior do que 15 dB, né? Se o normal é de 0 a 15, então se essa criança tiver 20, 25, eu já considero como uma perda auditiva, que é diferente do adulto, né? Se ele tem lá a média de 20, 25, tá normal. E a criança não. Então, se ela já tiver em 20, 25, eu já tenho uma perdinha de audição ali. Eu já tenho que fazer ou uma amplificação sonora, ou eu tenho que acompanhar essa criança, né? E aí a gente vai ver por que ela está tendo essa perda de audição, mas a gente já fica atento principalmente por causa do desenvolvimento de linguagem. E aí essa classificação, ela não é da OMS, é do Norton e Downs, e eles classificam então em audição normal, em discreta, em leve, moderada, severa e profunda. Esse é um audiograma bem interessante que a gente explica, a gente consegue visualizar e explicar bem como é que funcionam os sons, né? Então, é como se a gente tivesse colocado essas em cima do audiograma e identificar o que a gente consegue ouvir ou não. Essa parte cinza a gente chama de banana da fala. O que é a banana da fala? Que são os sons que a gente vai escutar na nossa fala normal, né? Não gritando e nem falando muito baixinho. Então, na nossa fala normal, a gente tem nessa região os nossos sons da fala. E ali vocês vão ver que nós temos os fonemas, né? Então, tem o P, o B, P, B, M, N, N, L.
E aí nós temos os fonemas mais agudos, né? Os sons mais agudos da nossa fala, que é o F, o S, o S, que são bem agudos. Então, imaginem o seguinte, vamos voltar lá naquele paciente que tem essa perda de audição, que ele tem uma média, mais ou menos em 500 mil, 2 e 4, em 55 dB. Então, vamos voltar lá para a banana da fala. Então, imaginem esse paciente que tem uma perda lá em 55 dB, né, que está lá embaixo naquela região, mais ou menos onde está o cachorro, o piano, que é o que ele escuta. Então, esse paciente vai escutar o cachorro, o piano e tudo que está abaixo, né, o caminhão, a máquina de cortar grama, que são os sons mais altos. Mas tudo que tiver acima dele, ele não vai conseguir ouvir. Né? Então, ele não consegue ouvir a fala direito, ele não vai conseguir ouvir o passarinho, ele não vai conseguir ouvir o galho da árvore mexendo. E aí a gente começa a entender, quando eu tenho um paciente com uma perda de audição, o que ele consegue ouvir, o que ele não consegue ouvir, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de perda auditiva, que eu vou falar mais pra frente, eu aumentando a minha voz, eu falando mais alto, o paciente pode entender. Mas muitas vezes eu tenho lesão de célula ciliada, que mesmo eu aumentando a minha voz, esse paciente não vai entender. Então, por exemplo, um paciente idoso que tem lesão de célula, mesmo que eu grite com ele não vai entender a minha fala. Ele pode entender algumas coisas só, né? E se eu tenho uma pessoa que tem uma otosclerose, que tem uma rigidez de ossículos, mas ele tem preservado célula, quando eu aumento esse meu volume, essa minha fala, ele vai entender muito bem, porque estão preservadas as células. Vamos ver um pouquinho mais para frente os tipos de perda. Então, agora eu vou falar sobre a avaliação audiológica. Então, em relação à avaliação audiológica, nós temos procedimentos que são comportamentais, procedimentos eletroacústicos e eletrofisiológicos. Então, vamos lá. A audiometria. A audiometria, chamada de audiometria tonal linear ou audiometria tonal só, é aquela que o paciente vai entrar na cabine, vai colocar um fone, são testadas orelhas separadas, né? Então a gente consegue identificar como é que está a orelha direita, como é que está a orelha esquerda. Só que ele é um comportamental, eu preciso da resposta do meu paciente, né? Então eu dou um estímulo sonoro, ele vai sinalizar, levantando a mão, se ele ouviu ou não. E eu consigo identificar, então, o mínimo que ele ouve. Então, quando eu tenho um gráfico, um audiograma, é o mínimo que esse paciente ouviu, né? Então, nesse caso aqui, de novo, é aquele paciente com audição normal. O que é uma imitanciometria? Então, imitanciometria é um exame que eu vou analisar orelha média. Então, o que ele vai analisar? Como é que está a parte da orelha média, se tem infecção, se a cadeia está rígida, se eu tenho uma flacidez desse sistema, se eu tenho líquido ali dentro, se esse paciente está com otite. É isso que vai ver o meu exame de imitanciometria. Além disso, também nesse exame a gente consegue identificar os reflexos acústicos, que aí eu estou vendo mais nervo auditivo, nervo facial, também como é que eles estão sendo estimulados. O PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, ou o BERA, né, que o BERA é a sigla em inglês, ele é um exame diferente porque eu não preciso da resposta do paciente, né? Então, eu vou ver como é que está a audição desse paciente, mas ele não precisa me dar resposta, ele não precisa levantar a mão, né? Ele vai ficar deitado, é colocado uma sondinha dentro da orelha dele, e aí eu vou ter ondas, né? E essas ondas eu consigo identificar como é que está esse potencial auditivo, e aí a gente determina como é que está a audição desse sujeito. Nenhum exame, ele é único, eu consigo fazer um diagnóstico. Então, assim, se eu não consigo, exceto quando realmente eu tenho uma boa resposta em audiometria.
né? Mas só a audiometria isolada, muitas vezes não me diz muita coisa, tem que fazer audiometria e imitanciometria. Se eu não tenho uma boa resposta do paciente, se eu acho que aquela resposta não está boa, não está adequada, ou o paciente não consegue responder, eu vou fazer um PEAT. Mas o PEAT sozinho também não me diz muita coisa. Então, a gente vai juntando esse quebra-cabeça para fazer o diagnóstico. Esse teste de emissão otoacústica é o teste também chamado de teste da orelhinha, né? O teste da orelhinha como um teste muito mais rápido, né? Eu só vou dizer se é passa-falha, ou eu faço um exame de emissão otoacústica que eu analiso, então, cóclea. Tá? O exame de emissão otoacústica eu vou analisar célula ciliada dentro da cóclea. Então, se eu tenho um exame de imitanciometria que me diz que a orelha média está normal, se eu tenho um exame de emissão otoacústica num bebê, por exemplo, mostrando que célula ciliada está normal, eu tenho um sistema auditivo normal, né? Então, esse quebra-cabeça que a gente vai fazendo. Bom, o que é o nosso programa de saúde auditiva? O programa de saúde auditiva, ele é um programa do governo federal, né? Então vem um recurso do Ministério da Saúde para todos os residentes de Santa Catarina, para todas as faixas etárias, com pessoas que têm a suspeita da perda auditiva ou com a perda comprovada. Esse é um histórico do nosso serviço de saúde auditiva, que começou lá em 1984, com o antigo INAMPS, né, onde fazia concessão de prótese auditiva. Depois, em 2004, se criou a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Em 2011, o Plano Viver Sem Limites. E o 2012, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência Auditiva no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, todas essas são portarias do Ministério da Saúde. Quais são os nossos prestadores na saúde auditiva? Então, nós temos 5 prestadores no estado, todos de única modalidade, todos atendem só a saúde auditiva, que é a Otovida em Florianópolis, a DAV em Jaraguá do Sul, Clínica Integrada do Oeste, hoje chamada de OTIOUVE, em Chapecó, Centrinho, em Joinville e Univale, em Itajaí. Dentro da nossa estrutura da área da deficiência, a gente classificou o programa de saúde auditiva em triagem auditiva, serviço ambulatorial de saúde auditiva e serviço hospitalar de saúde auditiva. A gente fez essa divisão porque a gente tem fluxos diferentes entre eles. Então, o programa de saúde auditiva faz diagnóstico, faz tratamento e a reabilitação. Então, falando um pouquinho da triagem auditiva. Então, a triagem, ela é da rede cegonha, não faz parte da rede da deficiência, tá? É uma identificação precoce da deficiência auditiva, ela é uma triagem, então a gente só consegue identificar passa ou falha. Então, quando a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando falha, eu tenho que fazer o reteste. Então, a triagem auditiva ela é realizada na maternidade nos primeiros dias de vida. E se essa criança não nasceu na maternidade, se ela nasceu em domicílio ou em algum lugar que não tenha triagem auditiva, ela tem até o primeiro mês para realizar em algum serviço de saúde auditiva ou algum serviço dentro do município. Além disso, o que é importante a gente saber que na atenção primária da saúde, a gente tem quando os agentes vão nas casas, vão olhar as cadernetas dessas crianças, elas têm que observar, né? Essa criança fez teste da orelhinha, dentre outros testes que ela tem que fazer, passou, falhou, era uma criança de risco, então tem que analisar. Então, qual é o protocolo? O protocolo a gente vai identificar se a criança tem risco para deficiência auditiva ou ela não tem risco, né? Então, ela vai fazer um teste, se falhar, ela faz o reteste e a gente vai dizer, então, se passa-falha. Então, vamos ver o seguinte. Criança realizou o teste da orelhinha na maternidade e ela passou. Aí eu me pergunto, essa criança passou, mas ela é de risco para deficiência auditiva? Então, vamos imaginar que é uma criança que nasceu de uma mãe com HIV.
né? Então, ela é uma criança de risco para deficiência auditiva. Então, o que eu tenho que fazer? Então, se ela não tem risco para deficiência auditiva, né? Sem indicador de risco, eu vou fazer o acompanhamento mensal dela na unidade de saúde, vou fazer o registro na caderneta e vou acompanhar esse desenvolvimento. Mas se essa criança ela tem um indicador de risco para deficiência auditiva, eu vou fazer um monitoramento mais de perto, mensal. E quando ela tiver entre 7 e 12 meses de idade, eu tenho que encaminhar para fazer uma avaliação completa, tanto avaliação otorrinolaringológica quanto audiológica. Bom, e se essa criança falhou no teste da orelhinha? O que a gente vai fazer, né? Se essa criança falhou, ela vai fazer o reteste. Se ela fizer o reteste, a gente entra naquele protocolo, né? Fez o reteste e é uma criança sem indicador de risco, acompanha. Se ela é uma criança, se fez o reteste, passou, mas é uma criança com indicador de risco, monitoro e acompanho entre 7 e 12 meses. Mas se ela falha no reteste, o que eu vou fazer? E aí é que a triagem auditiva respinga na área da deficiência. Porque se é uma criança de risco ou sem risco, mas que falha no reteste, ela vai ter que ser encaminhada para o Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva. Então, como é que a gente vai encaminhar essa criança? Nós temos um protocolo, esse protocolo está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde, e o profissional de saúde vai assinalar o item 4, né, que o recém-nascido fez o teste e deu alterado, o reteste. O médico ou o fonoaudiólogo vai assinar esse encaminhamento, vai preencher, vai assinalar, vai fazer toda a orientação para os pais, porque né, é um momento que às vezes eles ficam muito apreensivos, né? Será que meu filho tem perda auditiva? Será que não tem? Então é importante fazer a orientação. Toda a documentação que ele precisa levar na Secretaria Municipal de Saúde para fazer o agendamento para um serviço ambulatorial de saúde auditiva que a gente chama de SASA. Então, qual é o caminho que ele tem que fazer? Então, ele, com esse documento, ele vai até a Secretaria Municipal de Saúde, vai levar tanto o encaminhamento quanto a documentação dele. É importante que, mesmo que seja bebê, tem que ter o CPF, né? Vai levar os documentos. Se for, no caso de crianças maiores, né, que tem atestado de matrícula, ou crianças menores que estão na escola, também leva atestado de matrícula. E aí a Secretaria Municipal de Saúde vai agendar essa criança, vai colocar no CISREG, na vaga de avaliação para diagnóstico de deficiência auditiva. Então, como é que ele vai agendar lá no CISREG? Ele vai identificar como item 4, que foi o item assinalado, que aquela criança teve falha no teste. Se tiver alguma outra informação relevante no encaminhamento, insere como eletivo para que tenha a regulação, né? E aí a regulação vai analisar. Bom, nos casos de outros usuários, outros pacientes que precisam usar o serviço ambulatorial de saúde auditiva. Então, ou eles vão ter a perda confirmada, porque já tem audiometria e o profissional então vai fazer o encaminhamento da perda confirmada, ou ele tem uma suspeita de deficiência auditiva, porque ou não foi possível realizar a audiometria, né? Ou então não realizou, porque no município não tem audiometria, por exemplo. Então, vai pegar o encaminhamento, aquele que está no site, e vai preencher tanto o item 1 quanto o item 2. Né? Então, se eu sei que esse meu paciente, que esse meu usuário, ele tem a perda auditiva, eu vou preencher aquela tabelinha de 500, 1002 e vou informar e vou assinalar o item 1 e o item 2 e o laudo. Se tiver alguma outra informação relevante, também vai ser identificada. Então, aqui um exemplo, né, um outro gráfico de audiometria, e aí os valores que foram inseridos lá na tabela, né? Então, pega o valor da orelha direita e o valor da orelha esquerda. Faz o agendamento no CISREG, coloca quais são, que foram, as duas orelhas foram testadas, os valores que estão escritos no gráfico e o laudo da perda. Então, se
tiver alguma informação adicional, como nesse caso um exemplo, também foi colocado ali como meningite. Se eu tiver a suspeita, eu preciso que um médico, e aí aqui é um médico otorrino, né? Porque eu preciso que esse médico justifique para mim qual é o prejuízo da deficiência auditiva, né? E isso é feito para que a gente possa melhor regular, né? Então, para a gente saber exatamente quem é aquele usuário, qual é o paciente que eu tenho primeiro, qual é o critério primeiro para ser inserido no sistema, né, para ser colocado como prioridade, então eu preciso que esteja descrito qual é o prejuízo social. O usuário, ele também, que ele já é usuário de prótese auditiva, ele já recebeu, ele já usa, e ele está no serviço, ele faz todo o seu acompanhamento anual e de repente aconteceu alguma coisa, ou parou de funcionar o seu aparelho, ou ele perdeu o aparelho. E agora o que eu faço? Ele tem direito à reposição, né? Então, quais são os documentos que ele precisa? Ou ele vai levar um orçamento mostrando que esse aparelho não está funcionando mais, ou ele vai levar um boletim de ocorrência dizendo que extraviou, que perdeu, enfim. Também coloco lá no SISREG o valor do orçamento e é importante colocar o número de série do aparelho. Bom, se esse paciente ele passa pelo serviço ambulatorial, mas em alguns casos ele precisa de um outro suporte, que é o suporte hospitalar, nos casos de implante coclear e nos casos de prótese ancorada no osso, ele encaminha esse paciente para o SHSA. Então, o Serviço Hospitalar de Saúde Auditiva hoje, no nosso estado, a gente só tem o serviço do HU, do Hospital Universitário da UFSC. Esse serviço, ele faz cirurgia tanto de implante coclear quanto de prótese ancorada no osso. Todos os critérios são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E todos os usuários têm que passar pelo serviço ambulatorial. Então, mesmo que eu tenha um paciente que ele tem perda profunda, que eu sei que ele é um candidato para implante coclear, primeiro ele precisa passar pelo serviço ambulatorial, porque ele precisa fazer toda a avaliação, ele precisa colocar o aparelho, ele tem que fazer teste com o aparelho, ser usuário de aparelho durante um tempo e depois o serviço ambulatorial que encaminha para o serviço hospitalar. Então, esse é o fluxo, né? Então, mesmo no caso de um paciente que tenha alteração, que precise de implante coclear, tem que passar pelo SASA e o SASA encaminha para o serviço hospitalar. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Essas são algumas referências e fico à disposição agora para algumas perguntas. Aqui está meu contato, né? Se vocês precisarem, tem e-mail, tem telefone e fico à disposição para perguntas. Palmas pergunta, agradece, né, por ter compartilhado essa apresentação e pergunta se todos os 5 serviços atendem média e alta complexidade. Hoje não existe mais essa divisão de média e alta complexidade, né? Então é uma portaria do Ministério da Saúde que extinguiu essa formatação. Então todos os serviços atendem média e alta. A Fraiburgo pergunta, Sabrina, um caso de criança com 7 meses que contraiu meningite e o acompanhamento é realizado até qual período? Não, a criança que tem a meningite, a partir do momento que ela tem alta hospitalar, ela vai fazer uma avaliação auditiva. Se for detectado perda auditiva, rapidamente ela é encaminhada para o serviço ambulatorial. Então, ela é classificada como urgência, né, como emergência para entrar logo no serviço ambulatorial. Fraiburgo pergunta, em questão do implante coclear já realizado em Bauru, São Paulo, tem a possibilidade de trazer o acompanhamento para Santa Catarina? Atualmente a gente não tem essa possibilidade, a gente vem estudando essa possibilidade, tá, com outro serviço que não o HU, mas atualmente ainda não temos. Mas em breve, se Deus quiser, nós teremos novidades aí e mandaremos para todos os municípios. Né? Então, lembrando que esse encaminhamento ele já está disponível no site já desde novembro de 2018. Então, os pacientes que
precisam acessar o serviço ambulatorial, eles precisam ter esse encaminhamento, né, corretamente preenchido, porque isso é que vai melhorar o acesso e melhorar a regulação desse processo. Então, é isso que a gente pede, assim, que né, as secretarias que ainda não estejam recebendo esse tipo de encaminhamento, que façam, que passem para os seus profissionais a forma correta de encaminhar, porque isso facilita a regulação e o acesso. E agradeço mais uma vez, né? E fico à disposição também lá dentro da secretaria, ou por e-mail, por telefone.